Bom dia, alunos. Bom, eu vou fazer uma correção para vocês dos exercícios de física, tá bom? Eu vou corrigir uma lista de exercício sobre as propriedades do som, que observei alguns erros, tá? Na hora que vocês resolveram. Então, aquele último questionário pedia para vocês classificarem as ondas sonoras quanto à natureza da onda e depois quanto à direção de propagação. Então, teve gente que colocou textos enormes, mas não especificou qual era a característica das ondas sonoras, tá? A resposta dessa questão era apenas para colocar que a onda sonora ela é mecânica, né, quanto à natureza, e longitudinal quanto à direção de propagação, né? Poderia também acrescentar que ela é tridimensional, mas nem tinha necessidade. Mecânica e longitudinal já respondia essa questão. A segunda, qual é a frequência de vibração das ondas sonoras? Então, as ondas sonoras, elas têm uma frequência grande. Tem a parte que é audível, né, ao ser humano, que no caso é a terceira questão, ó, que na maioria dos lugares que você encontra, diz que é de 20 a 20 mil Hz, tá? Mas existem alguns campos, inclusive o vídeo que eu mandei para vocês, dizendo que era de 16 a 20 mil. Então, eu considero também. Essa é a parte que o ser humano escuta. Mas as ondas sonoras, ela tem vibração abaixo desses 16 e acima do 20 mil, que é o que a gente chama de infração e ultrassom, que é a próxima questão, que pedia para vocês definirem, né, o que é o infrassom. Então, os infrassons são aquelas ondas sonoras que vibram com uma frequência menor que 16 Hz, né, ou 20 Hz, que são sons que são detectados apenas por algum tipo de animais, como gatos e cães. E os ultrassons são aquelas vibrações acima de 20 mil Hz, que são sons detectados por golfinhos e morcegos, né, que eles usam inclusive para se locomover, tá? Então, as ondas sonoras, ela tem uma faixa extensa de vibração, só que o ser humano escuta é apenas uma faixa pequena. E depois tinha a questão sobre as qualidades fisiológicas do som. Então, tem a qualidade que é a altura. Muita gente confunde, acha que a altura do som é o volume. Não é o volume. A altura do som, ela vai definir se o som é grave ou se o som é agudo, porque depende da frequência. Quando você tem uma baixa frequência, o som vai ser grave. Uma alta frequência, o som é agudo. Então, por exemplo, a voz de uma mulher. A voz de uma mulher, ela tem um som mais agudo do que o som tem uma frequência maior do que a voz do homem, né? Porque a voz do homem é mais grave. O timbre é a característica do som que nos permite distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. Então, se você tem dois instrumentos diferentes, por exemplo, um piano e uma flauta, né, emitindo a mesma nota, você ainda consegue distinguir a diferença dos dois instrumentos, né? Ou vozes diferentes, você consegue distinguir porque cada um tem o seu timbre. Ou seja, isso depende da forma da onda, formato da onda, né? Que é a característica que vai nos fazer distinguir esses sons, mesmo que eles tenham a mesma altura e a mesma intensidade. E o que seria essa intensidade? A intensidade é o volume. Então não confundam, tá? A altura lá de cima, ó, a propriedade altura é para dizer se o som é grave ou agudo, né? Depende da frequência. A intensidade, que depende da amplitude da onda, que está relacionada ao volume do som. Então, quando o volume do som está alto, você liga um rádio, né? O volume está muito alto, é porque a amplitude da onda também, né, tá grande. Então, tá com muita energia